Você está percebendo o seu vizinho, o seu familiar, vivendo com toda essa epidemia, com toda essa situação atual do Brasil, e você está vendo as pessoas viverem naturalmente. Leila, o que é isso? É bom senso? É irresponsabilidade? Não, é negação. Vou falar com você sobre isso daqui a pouquinho, tá? Bom, Leila, eu queria entender um pouquinho o que está acontecendo com as pessoas, familiares ou vizinhos ou pessoas na rua. Eu encontro com pessoas e parece que não está acontecendo absolutamente nada. O que acontece com essas pessoas? Elas estão saindo, elas estão fazendo a vida dela normal, indo para academia, indo para shopping, indo para situações mais públicas. O que está passando pela cabeça dessas pessoas? Como que você pode me explicar e como eu posso ajudar? Essa é a pergunta que você me faz, não é? Essa é a pergunta que você se faz. Bom, eu vou dizer para vocês que esse mecanismo é um mecanismo chamado negação, tá? É um mecanismo de defesa que nós, seres humanos, usamos muitas vezes para lidar com o sofrimento emocional. É isso mesmo. Então, muitas vezes a gente, para lidar com aquelas emoções, angústias, tristezas e outras emoções que eu não quero entrar em contato e eu quero lidar com elas, eu acabo tendo esse mecanismo de proteção contra essas emoções e eu acabo negando e vivendo. Parece que aquela situação não está acontecendo. E as pessoas vivem aquilo como se não tivesse acontecendo, tá? E muitas vezes, quando você confronta essa pessoa, quando você coloca em xeque aquilo que ela está fazendo, o mecanismo que ela está usando, ela normalmente piora, ela nega mais, tá? Então, tudo isso é um mecanismo de proteção para que ela não sofra ou para que ela não entre em contato com isso, tá bom? É isso. Aí você vai me perguntar, Leila, o que eu faço então para ajudar essas pessoas? O que a gente deve fazer para poder quebrar esse mecanismo dela? Para que ela enxergue que esse mecanismo não está protegendo ela, está piorando diante de uma epidemia, diante de uma situação catastrófica ou uma situação mesmo de desastres. Como é que eu faço para tirar a pessoa daquela situação? É isso, eu vou falar e vou te ajudar agora. Mas antes, eu não sei se você já se inscreveu no meu canal. Se você não se inscreveu, aqui embaixo tem uma tecla escrito inscreva-se. Aperte ela e depois vai ter um sino. Vai aparecer logo na sequência. Aperte ele também para que você aproveite e saiba, seja sempre notificada dos vídeos novos, tá bom? Então aperte o sino para você não perder nenhum vídeo, tá? Bom, falando um pouquinho do que você deve fazer para ajudar essas pessoas, a gente precisa, na verdade não é nem conscientizar, porque elas até têm essa consciência, porém elas estão se protegendo. Então a gente deve ajudar essas pessoas. Então a gente pode tentar mostrar para essas pessoas que você está ali para ajudar elas, né? A enfrentar essas emoções. Então você vai dar apoio para essas pessoas. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante, apoiar essas pessoas em vez de eu confrontar, em vez de eu ir lá e apontar o dedo na cara dela, em vez de eu ir lá e jogar informações que vão trazer mais ou irritabilidade, mais raiva, e aí provavelmente ela vai negar muito mais, ela vai se afastar de você e aí isso não vai ajudar. Então eu diria que para a gente ajudar essas pessoas que ainda estão vivendo naturalmente a sua vida,
e não está prestando atenção no que pode estar acarretando esse movimento dela, ou seja, de ela se contaminar e contaminar outras pessoas. O que é importante é a gente apoiar, dizer para elas que a gente tem essa noção de que não é fácil tudo isso, que você está ali para ajudar, né? E também que da forma como ela está fazendo, não está ajudando ela e não está ajudando ninguém, né? Então, essa forma não está sendo eficaz, essa estratégia não está sendo eficaz. É isso que a gente vai mostrar isso para elas. Qual que é o meio de se proteger ou de lidar com essas emoções todas? É falando sobre elas, é tentando discutir sobre elas, é tentando entender realmente um mecanismo melhor de lidar com elas, um meio de lidar em que eu consiga me proteger. Então, no caso, eu posso estar em casa, como é as orientações dadas, né? A gente se proteger aí da doença e, ao mesmo tempo, aprendendo ali dentro a lidar com essas emoções, tá? Seja elas angústia, seja elas medo, seja ela o que for. Então, isso é uma questão, a gente vai buscar meios de solucionar, de lidar com aquelas emoções que, teoricamente, ela está fugindo, tá? Ela está negando. Então, a gente vai mostrar isso para ela. Outra coisa que eu acho importante é mostrar para a pessoa quais são os medos dela. Então, identificar e mostrar. Então, assim, identifique com ela nessa conversa, identifique com ela quais são os medos, porque normalmente as pessoas têm medo daquelas emoções, têm medo de vivenciar aquilo, medo do que pode acontecer se ela vivenciar aquilo, então ela foge, ela nega para que ela não entre em contato, se proteja, porque aí eu não sinto aquilo, como eu não estou sentindo aquela emoção, eu não vou precisar lidar, eu não vou precisar ter medo, porque eu não estou sentindo. Então, o que a gente pode entender quais são os medos que essa pessoa tem em relação àquelas emoções. Então, se é angústia, se é tristeza, se é ansiedade, o pânico. Eu não quero entrar em pânico, eu quero entrar em desespero. Então, eu vou viver minha vida normal e pronto. Eu não entro em desespero. Se eu ficar muito dentro de casa e vendo essas coisas, eu vou entrar em desespero, vou entrar em pânico, eu não quero viver isso. Então, se o medo dela é entrar em pânico, em desespero, se o medo dela, o que é esse medo? O que pode essas emoções acarretarem? É o medo que ela deve ter, né? Das consequências dessas emoções. E a gente precisa saber o que é esses medos e aí a gente vai dizer, não necessariamente você vai entrar em desespero, não necessariamente você vai entrar em pânico, né? Essas consequências não necessariamente vão acontecer por conta dessas emoções que você vai ter, né? Enfrentando aí em casa, da forma como estão pedindo. Então, eu acho que é importante a gente trazer soluções aí, trazer a possibilidades que pode acontecer como consequência para essa pessoa. Então, a gente pode indicar alguns vídeos sobre isso. Vou até deixar aqui embaixo na descrição, aqui na sugestão para vocês, um vídeo que eu falei de desespero, de não se desesperar, de situações como essa, não se desesperar. Então, algumas coisas que vai poder ajudar a pessoa a lidar com aquelas emoções. Se é uma emoção de impotência, tenho medo de lidar com essa emoção de impotência, eu tenho medo, sei lá, provavelmente de perder o emprego, eu tenho medo de não ter dinheiro, por isso eu vou continuar fazendo aqui. Então, a gente vai trabalhar essas emoções e vamos trabalhar essas consequências também, né? Conversando, trazendo algum tipo de orientação e sugestão, tá bom? Vamos dialogar. Eu acho que a grande questão também é dialogar, tá? E buscar essa tranquilidade, buscar ficar mais o menos
angustiado possível sobre essas questões, tá bom? Vamos tentar manter a calma e conseguir pensar sobre os seus medos, sobre o que está fazendo você negar tudo. Então vamos trabalhar isso, que é a única forma de você lidar com a situação atual, tá bom? E não entrar em processo de negação, tá? Bom, se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou lá no meu e-mail, #LeilaMeAjude, para eu te responder a sua dúvida, a sua questão. Quer deixar um comentário? Seja muito bem-vindo, tá? Quero ouvir vocês, quero saber um pouco mais de vocês, como é que vocês estão vivendo toda essa situação atual, né, e do coronavírus. Então vai me trazendo algumas informações, a gente vai trabalhando aqui, a gente vai ouvindo, tentando aqui responder as suas questões, tá bom? É isso. Se você curtiu esse vídeo, pode ajudar alguém, compartilhe e curta, tá? É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, beijo assim de longe, né? Tchau!